Estamos começando nesse momento mais um programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos. O tema abordado hoje será o Centro Espírita. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença do presidente da Federação Espírita do Paraná, Francisco Ferraz. E na segunda parte, Divaldo Franco vai abordar aspectos importantes acerca de tão palpitante assunto. Francisco Ferraz esteve conosco por ocasião do segundo encontro de dirigentes espíritas, cujo tema foi exatamente a adequação dos centros espíritas às leis modernas. Confira conosco o que ele tem a dizer. O centro espírita, como casa do espiritismo cristão, de fato tem sofrido ao longo, e isto é natural, na trajetória desde a criação do espiritismo, um processo evolutivo no sentido de se adaptar às necessidades de quem busca a mensagem do espiritismo e procura encontrar nela a resposta para as suas dúvidas, suas dificuldades, suas aflições, seus anseios e, por que não também, a busca do conhecimento, pela curiosidade, etc. Nesse sentido, o centro espírita, ele tem também um processo evolutivo, ele tem evoluído. Partindo do ponto de vista da primeira fundação do Núcleo Espírita, que foi fundado pelo codificador do Espiritismo Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858, até agora, evidentemente, existe uma nova realidade. E hoje, as instituições espíritas, os centros espíritas, as casas espíritas, elas precisam estar imbuídas do espírito da modernidade. Não estamos falando em luxo, nós estamos falando na ostentação. Nós estamos falando no atendimento àqueles que nos procuram de uma maneira mais organizada possível. Então, os centros espíritas precisam estar dotados de boa organização, de boas dependências, de ofertar aos fiéis que procuram a mensagem do Espiritismo segurança nesse sentido, de encontrar ali, no mínimo, uma casa em que eles se sintam bem. Isso passa até pelos cuidados materiais que temos que ter com a instituição, com os aspectos formais do ponto de vista da pintura, do zelo, das acomodações, porque não há mais lugar para que a gente oferte àqueles que nos procuram um atendimento precário, deficitário. Evidentemente que isso é sobre o aspecto material. Sobre o aspecto doutrinário, o centro espírita precisa estar sempre buscando se aprimorar, fazer com que o estudo e o conhecimento da codificação espírita esteja em primeiro lugar, a fim de que também progrida com o tempo e possa ofertar aos candidatos, àqueles que procuram o espiritismo, orientação doutrinária segura, sem misticismo, sem colocar situações que descuram a própria mensagem espírita. De modo que a gente vê hoje um progresso no Brasil nesse campo. O Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, tem nos seus estados, da federação, as suas federações espíritas organizadas, os centros espíritas adessos ou filiados organizados, e procurando aprimorar essa tarefa de levar o espiritismo ao conhecimento das pessoas da maneira mais racional, mais lógica e mais acertada possível. Esse é um tema muito significativo e, de resto, não só atinge as nossas instituições como a própria vida do cidadão. Mas a realidade é que a legislação dos países evolui. A legislação do nosso país também tem evoluído. Nesse sentido, a disciplina, o regramento, as questões civis, já recebeu a partir de 2002, o novo Código Civil, uma modificação.
Assim também a gente vê modificação no campo da assistência social, com várias alterações a nível de decretos, de resoluções e a nível de medidas provisórias editadas pelo governo federal, que vem determinando exigências novas para a certificação da instituição que atua no campo da assistência social, para as questões das prestações de contas. Assim, esses institutos legais vêm exigindo que os centros espíritas se atualizem, possam responder a essas exigências, através de verificar se as suas diretorias estão legalmente constituídas, se não há ausência de registros de documentos indispensáveis, como estatuto, ata de eleições, ata de posse de diretoria, nos cartórios competentes, no caso, no cartório de títulos e documentos, se existe regular e legalmente eleições na instituição, se há um cuidado também no campo administrativo, organizacional do centro, no aspecto da sua segurança, no aspecto não só doutrinário, que é um zelo que temos que ter, mas nesses aspectos de cumprirmos com as exigências do Corpo de Bombeiros, com as rampas de acesso que temos que ter aos deficientes, enfim, uma série de exigências que a legislação dispõe e que nós precisamos estar atentos, sob pena de o Estado, aqui na condição de município, Estado ou União Federal, dentre algumas exigências não cumpridas, até requerer o fechamento de instituições, por que não? Por exemplo, a nível municipal, temos que ter um alvará de funcionamento, precisa ver se isso não está vencido. Se está vencido, precisamos regulamentar através de um pedido de prorrogação, né, a validade desses alvarás. Precisamos ter a licença do bombeiros para atuar. Nós recebemos público, pessoas. Precisamos saber se as nossas vias de acesso e de evacuação são ideais. Tudo isso vai se tornando cada vez mais exigente e exigível, a ponto de nós termos como dirigentes que atender esses quesitos. Não podemos fugir desses compromissos e dessas obrigações. Isso tudo nós conversamos com os nossos companheiros dirigentes do Estado, dirigentes espíritas do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de podermos trocar essas experiências e tomarmos as medidas necessárias ao bom implemento da nossa atividade espírita. Todas essas atribuições que se deram e se dão ao centro espírita são válidas e são corretas. É de fato um hospital, é de fato uma casa de consolo, é de fato o educandário da alma e é também uma escola. E nesse aspecto, um dos princípios que o Espiritismo coloca como primordial para o crescimento do espírito é a educação. Então, através das nossas escolas de evangelização infanto-juvenil, nós procuramos levar ao espírito que retorna, está ainda naquele estágio de repouso do espírito, como aprendemos pela doutrina espírita, a possibilidade de ter o conhecimento espírita que se direciona no sentido da sua autoeducação, do momento e futura, que vai refletir muito na sua formação como homem, como cidadão. Agora, nós não podemos descuidar e inverter os polos. Não podemos transformar o centro espírita apenas numa mera escola. Tem que ser uma escola de almas, onde haja a palavra orientadora, onde haja a disciplina relativamente aos quesitos e como pessoa a gente tem que adquirir, sem a pretensão de substituir o lar. O lar educa, a sociedade forma o cidadão. O centro espírita está inserido na sociedade. Então nós temos que ter esse cuidado, é um complemento. E nesse sentido também orientar os pais. Aí porque em relação aos pais há também essa fundamentação educacional. Porque ninguém renasce sabendo, ou por enquanto, pelo esquecimento do passado, não lembra como foi pai, como foi mãe. E é sempre uma conquista do espírito, até porque a paternidade e a maternidade recebem a injunção do tempo, as exigências do tempo, as modernidades que vão surgindo. Educar filhos há algum tempo atrás tinha uma diferença muito grande em relação a educar o filho hoje. E o centro espírita é esse papel de orientador, de complementador da educação, sem substituir a paternidade e nem a maternidade, mas continua sendo uma escola de almas, continua sendo um educandário, continua sendo uma casa de consolo,
um templo onde a gente vai fazer a nossa reverência ao Criador e a Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. Quanto a esse aspecto educacional, é de fato o móvel principal por qual até se batia o nosso codificador Allan Kardec, e que dizia que a educação, de fato, e consubstanciado no aspecto de melhorar a nossa moralidade, é a arte de adquirir bons caracteres, de adquirir virtudes. E deste papel o Centro Espírita precisa não se apartar, ao contrário, até se aprimorar nesse sentido. Poderíamos colocar que essa fase está passando e deverá passar. Em alguns rincões espíritas do Brasil já passou. Não é uma fase, evidentemente, condenável, era o início. E o início, às vezes, muito sacrificial, da parte de quantos enfrentavam até os preconceitos sociais muito grandes, se sentiam à margem da sua comunidade, eram olhados com desdém, eram denominados como pessoas que faziam práticas demoníacas, etc. E era mesmo nas casas, às vezes nas chácaras, nos sítios, nas fazendas, em que o espiritismo era estudado, era praticado, uma mediunidade ainda do ponto de vista do conhecimento, dentro daquilo que era possível praticar. Houve um tempo também que os centros espíritas praticavam a mediunidade com a presença de público nas suas reuniões. Não estamos condenando isso, mas foi o tempo. A necessidade do estudo, e o estudo propriamente foi nos alertando da própria doutrina espírita, que quanto mais reservado o grupo mediúnico, quanto mais privacidade, quanto mais homogeneidade entre os seus membros, mais ele vai produzir. Então não há necessidade de público, de curiosidade, de presença. É preciso que a gente vá aprendendo. Mas tudo isso é um processo evolutivo. E hoje os centros espíritas estão crescendo, estão evoluindo. Não há nenhuma necessidade e nem temos a pretensão de condenar o que aconteceu até aqui. Foi através do esforço mesmo de muitas pessoas que o espiritismo chega nesse estágio em que ele está atingindo hoje, já permitindo às pessoas serem olhadas de forma bem diferente, diametralmente opostas, até com um relativo status para a nossa condição de espírita. Por isso aqueles pioneiros, aqueles desbravadores deixaram muito esforço, muito trabalho, muito ideal. Nós não podemos de forma alguma desprezar. Mas hoje o tempo é outro, tudo evolui, tudo na natureza se transforma. E os centros espíritas e os espíritas também precisam se transformar para melhor, para acompanharmos o tempo, acompanharmos o nosso tempo, que é nós mesmos, é o homem que faz com que o progresso se estabeleça na Terra, pelas suas ações nos mais diferentes campos da sua atuação, na vida pessoal, na sociedade, nas instituições, nos templos religiosos, enfim. Esse é o nosso tempo e nós precisamos ser um cidadão do tempo. Meus amigos, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa, mas fiquem conosco, pois na próxima etapa, Divaldo Franco vai conversar conosco sobre as atividades da Casa Espírita. Voltamos em poucos segundos.